Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites dessa terça-feira de jogos, dia 21/10, terça-feira de Champions League e um joguinho exclusivo da Sul-Americana, joguinho do Galo, beleza? Então a gente vai conversar um pouco sobre os jogos, vou te passar os melhores palpites, as melhores oportunidades e no final do vídeo vou deixar um bilhetinho pronto, fechou? Então já se inscreve no canal, deixa o gostei e bora lá. Para começar, às 1h45 a gente tem o jogo do Barcelona contra o Olympiacos, combinado? Barcelona com uma odd aqui de 1.20, uma cotação de uma equipe super favorita, aquela equipe que não deixa espaço algum para o adversário, que vai amassar do início ao fim, e o Olympiacos com odd de 13, tá? O Olympiacos é uma equipe da Grécia, uma equipe bem forte da Grécia, e vem numa levada aqui até boa, tá? Pela Champions League, empatou em 0x0 em casa contra o Pafos FC, na estreante Pafos, e perdeu de 2x0 pro Arsenal. Então, ó, pra você ver, o Arsenal em casa meteu 2x0 só no Olympiacos. Venceu, tudo bem, mas não foi aquele placar extraordinário, né? Mas enfim, né, o Barcelona é uma equipe com um potencial ofensivo maior do que o Arsenal. Eu acho hoje o Arsenal uma equipe mais organizada do que a do Barcelona, mas o Barcelona tem esse poder ofensivo, né? Não sei se Yamal vai estar de volta, Rafinha, né? Acredito que sim, acredito que o Barcelona vai titular. De fato, é bem favorito, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Enfim, né, a fase do Olympiacos na Grécia é boa, obviamente, é o melhor time da Grécia, junto ali com talvez o Panathinaikos, né, e tudo mais. E a fase do Barcelona vem de uma vitória sobre o Girona aqui por 2x1, uma vitória não tão fácil, e tomou um amasso de 4x1 pro Sevilla e perdeu aqui pro PSG, não jogando tão bem, tá? Tomou aqui a virada pro PSG, não jogou tão bem, sendo bem sincero, venceu a Real Sociedad, e o outro joguinho da Champions League ele venceu por 2x1 Newcastle. Então você vê que são dois jogos que o Barcelona teve dificuldade. Um ele venceu por 2x1 Newcastle, ou seja, tomou gol, e o outro aqui ele perdeu por 2x1 dentro de sua casa, tá? Então o que eu vou trabalhar aqui nesse jogo? Eu vou trabalhar uma vantagem pro Olympiacos, tá? Um handicapzinho mais 3.5. Eu não vejo o Barcelona amassando aqui, fazendo 4 gols de diferença, tipo 4x0, 5x1. Então handicapzinho mais 3,5 a gente consegue trabalhar com essa vantagem de gols, tá? A favor do Olympiacos. Só dá a rede que se ele tomar 4 ou mais gols de diferença. Se o Olympiacos vencer e empatar ou perder ele por 1, 2 ou 3 gols, dá a gente, beleza? Só não pode tomar ali 4x0, 5x1 e por aí vai. A vitória do Barcelona eu trabalharia ao vivo, tá? Às vezes o Barcelona ali vai ter uma dificuldade no primeiro tempo, não vai conseguir essa vitória HT, e a gente consegue buscar talvez com a cotação mais alta, de 1,50, 1,60 essa vitória no segundo tempo. Newcastle e Benfica. Newcastle com uma cotação de 1,57, né? Qualquer equipe inglesa que chega em competições europeias, Champions League, Europa League, Conference League, ele sempre vai vir com a cotação bem esmagada, combinado? Então, quanto o Benfica aqui com a cotação de 5,50. Vamos ver a fase das equipes. O Newcastle vem de uma derrota para o Brighton por 2x1, uma vitória em casa em cima do Nottingham Forest por 2x0, venceu por 4x0 o União Saint-Gilloise e também perdeu para o Barcelona, igual a gente tinha comentado, por 2x1, né? Em casa é um histórico, assim, com um padrão muito over, né? 2x0, perdeu de 2x1 pro Arsenal. Esse jogo aqui é muito à parte, porque o Newcastle tomou uma virada praticamente no final do jogo, loucura total esse lance aqui do Arsenal, tá? Venceu aqui pela Copa, tá? 4x1, perdeu pro Barcelona, mas deixou um golzinho, venceu o Wolverhampton e perdeu de 3x2 pro Liverpool, mas conseguiu 2 gols, e o Liverpool também, se eu não me engano, foi no finalzinho que venceu, tá? Então, deixa eu até confirmar aqui, o Newcastle parece ter um padrão alto de gols ali depois dos 70 minutos, deixa eu ver aqui. Ó, bacana, hein, aqui. O Newcastle, né, ele tem um padrão aqui de 6, nos últimos 10 jogos, né, 6 gols aqui marcados e 5 gols sofridos depois dos 76 minutos. Então é uma equipe que tem um padrão muito forte de gol no final do jogo. E aqui o Benfica, a parte que ele mais toma gols é também dos 75 aos 90. Então a gente pode ficar muito esperto em relação a isso, tá? Ali o jogo com 70 minutos, dá pra pegar um golzinho limite. Às vezes o jogo tá desempatado, tá 1x0, tá 2x1, tá? É interessante pra gente pegar um golzinho limite. Ficar bastante atento nisso daqui, beleza? Mas enfim, é um jogo que o Newcastle, na minha opinião, é sim um pouco mais favorito, mas eu não trabalharia essa vitória, né? Nem gols eu gosto tanto, eu gosto de uma entrada aqui em exclusivo. Newcastle para ter mais escanteios no primeiro tempo, a única, tá? É uma equipe forte, que começa os jogos com uma movimentação ofensiva muito, muito alta, joga bastante pelas pontas, e eu quero trabalhar essa linha de Newcastle para ter mais escanteios no primeiro tempo. PSV e Napoli, para mim, é jogo de gols, tá? Não confio nesse 3,10 da PSV, nem nesse 2,20 da Napoli. Para mim é um jogo que não existe favoritos, é muito complicado de trabalhar a favor de qualquer equipe aqui. A Napoli vem de uma derrota pro Torino, tá? Era líder, né, da Série A, perdeu pro Torino, o Milan pegou a liderança.
Venceu o Genoa, vem de uma vitória boa por 2-1 sobre o Sporting, um jogo aqui até bom contra o Milan, e perdeu de 2-0 para o Manchester City sem ter nenhuma chance, tá? O City de fato dominou o jogo do início ao fim, mas vem numa campanha até boa, né? Kevin De Bruyne ali tá jogando muito bem, deu uma organizada no time e é uma equipe muito boa. Até o Holland, cara, que não tava jogando tão bem no Manchester United, chegou e tá fazendo a diferença no time da Napoli, tá jogando muito bem, tá? Então a gente vê que o United realmente é uma cova de jogadores. E o PSV, cara, é aquela loucura, né? PSV perde um jogo por lanterna da Holanda, no próximo jogo mete 7-0, depois perde mais um jogo, mete 9. É uma loucura total, cara, o time do PSV, tá? Mas ó, 2-1, 4-0, empatou com o Leverkusen em 1-1, um jogo até interessante, e perdeu em casa pro União Saint-Gilloise 3-1, esse jogo que foi totalmente à parte. Mas o que a gente nota? Ambas marcam nos dois jogos e um padrão muito forte de gols, beleza? Eles têm confronto direto? Não. Mas enfim, aqui pra mim, 1,5 no safe do safe é 1,20, tá? E eu gosto bastante desse, ambas equipes marcam, pra mim é um jogo totalmente aberto e que as duas equipes podem marcar gols, beleza? União Saint-Gilloise contra Inter de Milão. União Saint-Gilloise aqui, que vem com uma vitória e uma derrota, né? Venceu o PSV igual a gente viu, a Inter com 2 vitórias, a Inter que venceu agora a Roma e assumiu a liderança do campeonato, na verdade a vice-liderança, né? Porque o Milan venceu, mas enfim, é uma Inter de Milão que é bem sólida. É a mesma equipe, é o mesmo processo de 3, 4 anos ali seguidos, mas com um novo treinador que tá se adaptando ali à equipe, tá? Mas é um bom treinador. É um treinador novo, que tem muito a evoluir, mas é um bom treinador. Então, ó, ganhou da Roma por 1-0, beleza? Placa simples, mas a Roma vem jogando bem, então é um resultado interessante. Venceu a Cremonese por 4-1. Na Champions League meteu 3-0 fácil em cima do Slavia Praga, em casa. E fora de casa venceu o Ajax por 2-0. A Ajax também jogou nada nesse jogo. Então vem de 2 vitórias boas, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido. Na Champions do ano passado também a Inter foi uma das melhores defesas, é uma equipe muito forte defensivamente. Então eu gosto bastante de puxar alguma coisa a favor da Inter, tá? O União Saint-Gilloise vem de uma derrota pro Clube Bruges, aqui da Bélgica. Tomou 4-0 do Newcastle e venceu esse de PSV no jogo à parte, tá? Pô, tem mérito por estar aqui na Champions League. União Saint-Gilloise, joga em casa, é uma equipe da Bélgica, até poderosa, mas pô, pra mim é loucura não ir a favor da Inter, tipo, não, pra mim a Inter de fato é favorita, então eu quero trabalhar aqui um handicap 0, tá? Um Inter empate anula, beleza? Com odd de 1.28, beleza? Eu gosto bastante dessa operação, ou seja, venceu é green, empatou é reembolso, perdeu é red, combinado? Bayer Leverkusen e PSV, aqui também pra mim é um joguinho de gols, beleza? O PSV não vem jogando tão bem. É o PSG, o atual campeão da Champions. Tudo bem, meu amigo. O Bayer Leverkusen tá longe de ser aquela equipe que foi campeã da Bundesliga. Perdeu o Wirtz, perdeu a maioria dos seus jogadores, Frimpong, mas é um PSG também que não passa confiança. 3-3 com o Strasbourg, tomou 3-1 e teve que recuperar, tá certo que tava com algumas peças reservas, mas mesmo assim, 1-1 com o Lille. Venceu o Barcelona, tudo bem, mas aqui foi um jogo bem complicado, tá? 2-0 em cima do Auxerre, perdeu para o Olympique de Marseille e os jogos aqui a gente vê que não tem aquele amassa, aquela superioridade gigantesca. Vem numa fase boa, mas enfim, tem alguns vacilos. E o Bayer Leverkusen vem até numa fase legal, cara. 4-3 no Mainz, venceu o Union Berlin, empatou com o PSV, né? O primeiro jogo que empatou com o Copenhague, então ele precisa vencer os dois primeiros jogos, 1-1 e 2-2. Então pra mim aqui também é um jogo de mais de 1,5 gols e também ambas marcas, pra mim é um jogo totalmente aberto. Eu não puxaria nada a favor do PSV e muito menos do Leverkusen, tá? Pra mim é um jogo totalmente aberto. Vila Real e Manchester City. O Vila Real também vem numa fase bem legal na La Liga, vem jogando muito bem. Vem aqui de um 2-2 contra o Betis, perdeu pro Real Madrid, tudo bem, empatou com a Juventus em 2-2 e o primeiro jogo aqui perdeu pro Tottenham por 1-0. Então foram dois confrontos difíceis, né, a favor do Vila Real ali. Essa derrota pro Tottenham aqui totalmente aceitável, por 1-0, perdeu para o Atlético de Madrid também por 2-0. Na La Liga ele venceu o Osasuna, o Sevilla e o Bilbao, beleza? Empatou com a Juventus, perdeu pro Real Madrid e agora empatou com o Betis. É uma equipe que eu gosto bastante de trabalhar gols também, eu acho interessante, mas o City vem numa fase sensacional, tá? Depois de ter perdido pro Tottenham e pro Brighton no início da temporada, né, 2-0 e 2-1, vem numa fase bem legal. Meteu 3-0 no United, o United que venceu o Liverpool agora, meteu 2-0 na Napoli, tá? Empatou com o Arsenal fora de casa por 1-1, um resultado importante. Empatou fora de casa também com o Mônaco, 5-1 no Burnley, 1-0 no Brentford e 2-0 no Everton. Uma equipe com um elenco muito superior, muito mais forte, e eu gosto de trabalhar aqui a mesma coisa do jogo da Inter, tá? Pra mim é uma equipe visitante que pode surpreender e que tem tudo pra vencer. Então, City venceu é green, empatou, que no máximo é o que eu acho que acontece, reembolso, perdeu é red, tá? Não vejo o City perdendo aqui. Combinado? Arsenal e Atlético de Madrid. Aqui eu quero um combinho, uma entrada bem legal que eu costumo trabalhar bastante, tá? Pra mim esse jogo também é de gols, também é um jogo aberto. Aqui eu quero mais de 1,5 gols a 1,28 e mais de 3,5 cantos HT, tá? Deve girar essa cotação próxima dos 1,70, talvez até 1,80, tá? Então 2 gols no jogo, independente do lado, tá? Pode ser do Arsenal, Atlético de Madrid, pode ser 1-1. 2 gols no jogo, tá? Mais de 1,5 gols e 4 escanteios no primeiro tempo. Você vai fazer um combinho ali, vai juntar as duas oportunidades e vai dar uma
uma oddzinha ali próxima de 1,70, 1,80, beleza? E eu também gosto do handicapzinho mais 2,5 a favor do Atlético de Madrid, tá? Handicapzinho mais 2,5, ou seja, o Atlético de Madrid não pode perder por 3 ou mais gols de diferença. Essa cotação aqui do Arsenal permite a gente trabalhar essa odd, beleza? Atlético de Madrid vem numa fase muito boa, meteu 5 gols no Frankfurt, perdeu pro Liverpool, mas deixou 2 golzinhos, tá? O Arsenal vem de 2 vitórias, mas pegou 2 equipes ali teoricamente mais fracas, tá? O Olympiacos, não é que o Bilbao é fraco, mas a fase do Bilbao é muito ruim, tá? Então, eu acho que vale o respeito sim o Atlético de Madrid. Copenhague e Borussia Dortmund. Pô, o Borussia fez um bom jogo até contra o Bayern, conseguiu segurar a equipe do Bayern de Munique, o joguinho ficou 2-1 apenas, e na Champions League ele vem de um 4-1, beleza? E de um 4-4 aqui contra a Juventus. Então vem numa fase bem legal, tá? Vem numa fase legal na Bundesliga, vem numa fase legal na Champions League, é uma equipe bem forte, contra o Copenhague que vem vacilando bastante, perdeu pro Karabag, tá? Equipe do Azerbaijão, teve esse empate contra o Bayer Leverkusen, ok, tenho respeito, mas pra mim isso daqui é Borussia ou empate, tá? Não tem muito o que fazer. E pra gente fechar, Del Valle contra Atlético Mineiro, aqui eu quero uma entrada em exclusivo, tá? Del Valle em casa é muito forte, sabe que tem que fazer o resultado em casa. O Del Valle é uma equipe que já tem, se eu não me engano, 2 sul-americanas, é uma equipe fortíssima, fortíssima sul-americana, sempre dá trabalho, sempre chega, sempre busca, tá? Então, eu vou trabalhar pro Del Valle ter mais escanteios na partida, tá? Sabe que tem que fazer o resultado em casa, o Atlético sabe que tem que jogar um pouco mais recuado, sabe que tem que levar esse jogo pra Arena MRV, tá? Tem que decidir em casa, então, no máximo, segurar um empate aqui, ou então se perder por um golzinho de diferença. Então, pra mim, a Del Valle vai ser amasso, tá? Não sei se marca, como eu disse, mas eu acho que vai ser um amasso, tá? Pra mim, pro Del Valle ter mais escanteios na partida, fechou? Tá, as análises muito bem analisados dos jogos, beleza? Nosso grupo tá na descrição, onde a gente vai trabalhar bastante ao vivo. Tamo junto demais. Pega o bilhetinho que eu vou deixar aí, deixa o gostei no vídeo, tamo junto, até amanhã. Fui!